Brasil! Sim, beleza. Legal, pessoal, vamos lá. Então, meu nome é André Jaar, eu sou consultor aqui na Jaar Consult. A gente já tem ela, acho que faz uns 5, 6 anos mais ou menos. É uma consultoria especializada em RP e que depois que a gente conheceu a parte do Power BI, a gente meio que deu uma mudada aí, né? Deu uma guinada. Eu tive a sorte, cara, de conhecer com pouquíssimo tempo o Power BI, acho que tinha 2 meses mais ou menos de vida. Então, pude pegar logo no comecinho. E aí a gente acabou tendo essa situação que ocorreu ali já para a gente já em fevereiro, da questão do Covid. Inclusive, um cliente meu, foi o caso 19 no Brasil. Então, foi uma das coisas que alertou bastante para a gente. E aí, assim, a gente, desde de março, a gente já mudou, começo de março, acho que foi começo de março, a gente já mudou totalmente as políticas aqui. E acabou surgindo o interesse, né, pelo Covid. Do início, a gente não imaginava o que podia ser ou não, então a gente acabou, por ter uma base de dados que na visão de dados, né, tirando a parte mórbida disso, mas na visão de dados, são dados legais para você poder trabalhar, que você tem N parâmetros e N situações, e era uma coisa nova que ninguém tinha noção do que era o correto, o certo ou não, tá? Então, a gente acabou puxando esses dados para poder brincar com eles e aplicar algumas coisas que a gente tinha nova na consultoria. E aí, a hora que a gente começou a fazer isso, a gente já percebeu que podia ser uma coisa mais séria. E aí, a gente decidiu por tentar ajudar. Então, a gente decidiu doar 30% do tempo, não só eu, tá? Não foi uma decisão só minha, mas também os consultores da Jaar. A gente decidiu doar 30% do tempo para poder ajudar na questão do Covid. E a gente viu, na época, que tinham 2 pessoas que estavam fazendo análises um pouco mais sérias, assim, né? Era o Samidana e o Attila Yamarino. Eles 2 estavam pedindo a mesma coisa, que era um painel de leitos, né? De ocupação dos leitos de UTI e tal, porque naquele momento a maior dúvida era se ia ou não estourar o sistema de saúde. Uma coisa que a gente sabia, que já era bem quisto isso daí, era que a letalidade era inaceitável em nenhum parâmetro se você estoura o sistema de saúde. Você chega tipo, a 7%, 8%. Então é bem mais complicado. E aí, desse cara, acabou surgindo esse painel aqui. A gente acabou fazendo em ajuda para eles. A gente deixou público durante um tempo. Aqui já é bem antigo, tá, gente? Depois a gente parou de atualizar, quando cada estado já começou a trazer os seus dados ali, mas no início a gente acabou gerando esse cara aqui. E era um trabalho bem chato de fazer. Tinham secretarias que não tinham não soltava nem boletim, né, epidemiológico. Então a gente tinha que ligar lá, a gente tinha que ver notícia, a gente tinha que correr atrás de um monte de coisa, e a gente acabou gerando esse painel. Esse painel acabou que o Samidana, que ele tinha um modelo e participa de um grupo chamado Brancovid, eles geraram esse modelo de análise, que é um modelo bayesiano, né, onde você não sabe muito, você assume que você não sabe nada e que você, a partir dos dados, você vai gerando os seus limites e as suas atuações, né? E aí, só ver o mudo aí, botar no mudo que entrou aqui. O quê? E aí acabou que a gente junto com o Samidana, cara, a gente viu a forma também que estava sendo postado os dados, a gente falou, cara, tá ruim, velho, deixa a gente vai te ajudar aqui. E aí acabou que a gente pegou esse painel aqui, que foi lá para o site lá da Invest News, né, que é uma sub ali da Isinvest, foi comprado pela Nubank agora, onde você tinha alguns cálculos de reprodução, alguns cálculos de óbito. Inclusive o Sami, acho que foi o único que efetivamente acertou, né, o pico ali das mortes ali, dos infectados, tudo aqui no Brasil. E pelo menos esse primeiro pico, numa situação onde não tinha movimentação, né, onde se mantinham as condições de isolamento.
E nesse momento também foi uma transição nossa da gente conseguir entender o quão a gente não sabia de nada. Assim. No início a gente achava que fazer uma progressão, uma simples progressão dos dados ali, a gente já chegava no que a gente precisava. Depois a gente foi entender sobre curva logística, foi entender sobre modelo bayesiano, foi entender sobre algumas coisas. E acabou que os dados ali do modelo do SAM, eles levam muito tempo para poder ser processados, né? Pra vocês terem uma noção, cada estado, isso daí rodando em servidor com 24 processadores, demorava 11 horas, 9 horas, 8 horas, dependendo do estado, para poder rodar. Então era bastante coisa e aí exigia, e todo mundo fazendo isso daí de forma beneficente, sem muito apoio, ficou mais complicado, tá? Então, aí acabando que com essas conversas com as secretarias também, que a gente foi indo atrás de informações, né, foi tendo algum tipo de contato e vendo também as dores que o pessoal estava tendo, a gente acabou aprendendo um pouco mais sobre a questão, que quis realmente se especializar na questão do Covid. Eu não sou médico, eu não sou virologista, eu não estou aqui para fazer previsão nem nada. O painel que a gente escolheu fazer foi do que a gente, conversando com especialistas em Covid, que a gente chegou que realmente eram as dores ali deles, que era o acompanhamento desse cara. O acompanhamento, eu quero saber agora, no meu município, no meu estado, como que tá, se está subindo, se está caindo. Cara, tudo vai se resumir a isso, entendeu? E aí você tem N fatores e N parâmetros de análise, mas a gente acabou chegando no mais simples possível. O nosso tem um foco bem específico em casos de óbitos. Ele não tem tratativa para recuperados, não tem cruzamento de dados com síndrome respiratória aguda grave, que é uma das coisas que a gente poderia fazer, ou com data de óbito, não data da notificação. Mas acabou que a gente decidiu focar justamente nas dores da Secretaria de Saúde. Esse que eu acho que era o grande objetivo, tá? Então, quando a gente foi tendo e foi vendo que tinha uma maturidade dos dados melhores ali do governo, a gente acabou podendo puxar os dados aqui, não sei se o pessoal conhece aí, que ainda não conhece, é o covid.saude.gov.br. Ele vai trazer os dados ali para a gente, inclusive, quem quiser baixar esses caras, e aí, falando uma novidade aí para vocês, a gente vai acabar trazendo um curso grátis aí do nosso painel que a gente realizou. A gente vai trazer um curso ensinando ali a como montar ele, até uma certa parte dele, porque depois fica realmente bem complexo. A gente até queria trazer, ficamos tentando essa semana uma forma mais simples de explicar, mas demora bastante tempo, mesmo para alguns conceitos que a gente acabou aplicando, né? Mas depois a gente chega. Então, quando você baixa os dados aqui, qualquer pessoa, isso aqui é aberto para qualquer pessoa, você vai chegar nesse arquivo aqui de 93 megas, um CSV, que antes ele era feito em Excel, né, em XLSX, e a gente sabe que o Excel tem uma limitação, e inclusive aqui a gente sabe que não vai carregar todos os dados, porque já chegou ali nas 1.041.000 linhas ali, 48 mil linhas, né? Então, até a gente fez um alerta ali no governo, porque a gente trata com isso daí, atualizando ele todo dia o painel, e a gente até mandou aqui e falou assim, tá, e aí, então, limite de aba, o limite da aba do Excel é esse daqui, então vocês vão continuar soltando em Excel, porque tá com 932 mil, tá crescendo 5.600 por dia, só falta 116 mil linhas, daqui 21 dias vai bugar, alguma coisa vai acontecer. E aí no dia 29 de setembro a gente acabou mandando de novo, mas ninguém olha, ninguém vê, ninguém faz nada. E acabou que os dados não saíram no dia 29 de setembro, foi sair só lá pelas 11 horas da noite, quando eles decidiram trocar esse cara aqui por um CSV, né? E aí a gente que tem robô que entra lá no site para puxar, aí eles foram lá e colocaram dentro de um zip, e aí eles transformaram. Então a gente tem que passar depois das 11 horas da noite ali mexendo para poder identificar e trocar toda a parte da extração ali de dados. Nada tão complexo, mas é uma das situações ali mais Brasil que a gente vê, né, ocorrendo. Então, o que acontece? Dentro do site aqui da Jaar, tá, gente? A gente deixou aqui, vocês podem clicar aqui e a gente já consegue ver toda a parte do painel que a gente fez. Eu vou dar uma rápida explicação aqui. O objetivo é eu conseguir explicar para vocês um pouco as análises que a gente fez, por qual motivo dessas análises,
Depois a gente partir para efetivamente a explicação da análise um pouco mais complexa, né, como foi realizada, e depois a gente fazer um hands-on aí, podendo mostrar algumas funções em DAX aí para o pessoal poder aprender um pouco também, quem trabalha com calendário customizado, porque aqui a gente sabe que não tem mês contra mês, né? Tipo, não tem como você fazer isso. E aí, bom, vamos lá. A gente tem, isso aqui é até uma dica para quem for fazer, só puxando um pouquinho o pessoal mais técnico aí do Power BI, quem tem cálculos que vão se incrementando e análises que você não tem o mundo da análise pronto já, de quantas medidas eu vou ter, ou de quais análises que eu vou ter que fazer, e você tiver um senso comum ali, né, tipo nessa geração dos dados, você consegue criar, por exemplo, um seletor de cálculo, que é que nem esse cara aqui que a gente fez, entendeu? Que você, à medida que você for selecionando aqui, ele vai realizando um cálculo para você. Então, eu quero ver os casos dessa semana, ele vai trazer aqui os casos dessa semana. Aqui eu consigo trazer também um share, por exemplo, quando for um número fixo, não for um número que já vem em percentual, a gente consegue fazer um share. Mas só para a gente ter uma noção, então aqui, ó, todos os cálculos, eles têm a explicação aqui embaixo, tá? Então, o casos é a soma do número de casos, tá? Então, se você fizer o filtro aqui pelas datas, aqui ele vai respeitar esse cara. Assim como sempre a gente vai trazer o menor município e o maior município aqui, de acordo com o cálculo que você selecionou, tá? E aqui a gente consegue chegar, por exemplo, ir descendo de São Paulo, a gente vai descer, isso aqui chama de região meso, e aí quando você clica, a gente fez todo o drill down, que é de região, estado, região meso, região micro, e depois a gente entrou para a parte de municípios, tá? Alguém está com o microfone vazado aí, se puder dar uma ajuda aí. E aí, a gente chegando aqui nos municípios, vocês podem pesquisar o município de vocês aqui, ou vocês podem filtrar as regiões para vocês verem como que cada uma da região de vocês está. Se você pega, tipo, a São Paulo aqui, por exemplo, você botar o mouse, a gente já vai trazer todo um cálculo para você, mostrando a sua situação em casos e óbitos para os ciclos de 7 e ciclos de 21 dias. Então, a gente tem, para vocês poderem ter uma noção, nos gráficos ali, a gente tem informação desses caras aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui para poder mostrar mais fácil. Bom, ele aqui, em cima do gráfico, ele vai ter ali em vermelho ali, ciclo óbitos, ele tem a média móvel do ciclo de óbitos ali, então é a média diária que você tem, isso para 21 dias, e embaixo para 50 dias, para 7 dias, tá? Aí, se vocês forem clicando aqui, a gente vai tendo esse reprocessamento dos cálculos aqui, inclusive ele vai reordenando, tá? Então, o que acontece? Tudo que vocês forem clicando, se vocês forem ver aqui, ó, eu tô vendo casos dessa semana. Aonde que eu tive mais casos essa semana? Então ele vai mostrar aqui, ó, foi na região metropolitana ali do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, se você clicar, ele já vai filtrar aqui do lado para vocês, tá? Então, o mapa ele vai ter também essa parte, essa utilidade. E aí, vamos passar um pouco pelas análises. A gente tem aqui, só explicar que, quando você tem casos esta semana, a gente está tratando dessa semana, a semana que começa ali no domingo, né? Então, se vocês forem ver aqui, a gente está trazendo do 4/10 ao dia 6/10. Se a gente for ver a última semana, a gente tende a contemplar somente os dias, para comparar banana com banana, né? Não tem comparação de banana com maçã, a gente tende a contemplar os mesmos dias da semana atual na semana passada, tá? Então, se eu tinha só 3 dias, né? 27, 28, 29, aqui, ó, na semana atual era 4, 5 e 6, na última semana eu tenho que pegar só também os 3 dias, domingo, segunda e terça da semana passada, que é 27, 28 e 29, tá? A gente tem a questão do ciclo, que a gente chama, que é o ciclo de 7 dias. Esse daí, ele não vai fazer distinção do filtro que você colocar aqui em cima, ou se não, ele é fixo, tá? Ele é tipo assim, os últimos 7 dias contra os últimos 7 dias anteriores a esse. Então, eu vou comparar períodos de 7 dias, para eu poder ser justo e não ter um problema que a gente tem bastante com os dados aqui no Brasil, porque os laboratórios, eles acabam tendo não soltando os dados na segunda-feira, né? Uma pequena parte do processamento, assim como no final de semana, e na terça-feira vem aquele mundaréu de casos e mortes e tal, e que aí depois vai se estabilizando na semana e na sexta-feira começa a perder força de novo.
Isso daí é por causa de como vêm os resultados e como são feitos os testes e como vai sendo solto esses dados para a gente, tá? Então, o que acontece? A gente tem casos, a gente colocou ciclos, né, de 7 e de 21 dias. Aqui eu estou vendo por casos, se eu quiser ver por óbitos, por exemplo, é só selecionar aqui e ele vai refazer todo o cálculo para a gente. Eu tenho óbitos de 7 dias, ciclos de 7 dias e ciclo de 21 dias. Por que 7? Por que 21? 7 para evitar essa sazonalidade diária que a gente tem, né? De ter que botar muitos dados e o microfone só, então, assim, a gente tem esses ciclos nos 7 dias para a gente poder evitar aquela sazonalidade ali do próprio dia, tá? A gente tem no ciclo de 21 dias, por que existe esse ciclo de 21? Porque ele é a média de mortes de quando a morte ocorre. Então, a gente tem uma média que é de 21 dias, que a média de mortes, na verdade, é de 20 dias, mas para poder evitar também essa questão da sazonalidade ali, para não ter, eu pegar 2 semanas de 7 dias e uma semana de 6 dias do outro, a gente trouxe para esses 21 dias na média, para você ter um acompanhamento mais rápido e um acompanhamento mais lento. Então, um período de 7 dias, você tendo essa média, a gente consegue trazer essa informação só cuidado com o microfone, gente, por favor. A gente ter essa média de 7 dias para ter uma visão um pouco mais rápida do que está ocorrendo e a média de 21 dias para poder ter uma visão mais extensa. A segunda análise que a gente fez aqui foi um resumo regional para vocês poderem ter uma noção de como que está todas as regiões do Brasil. Aí a gente está sendo bem macro, tá? Mas normalmente a gente não compara região contra região, tá? Porque existem N fatores que contribuem para a questão do Covid, como a gente tem urbanização, se tem metrô, se as pessoas trabalham mais em casa ou não, se trabalham mais de carro ou não, densidade de habitantes por casa. Você tem N fatores que é difícil você comparar até cidade com cidade. Tá? É bem difícil você poder falar que uma está melhor ou pior que a outra. Tá? Então aqui vocês podem selecionar também, ele já vai mudar a média para 21 dias aqui. A parte da evolução regional também que a gente tem, mostrando, aqui a gente mostra pelo ciclo de 7, de 14 e de 21 dias, para vocês irem fazer o acompanhamento, tá? Então, assim, óbvio que no Brasil a gente está numa queda já. Isso daqui, gente, só para explicar para vocês, aonde a gente chegou aqui, é como você está descendo com um Uno a 230 por hora na Imigrante São Paulo aqui. Tipo, não é insustentável. Esse pico que a gente teve aqui, ele não se sustenta, não tem como, tá? O nível o tanto de mortes per capita que acaba rolando aqui é um número absurdo, tá? Então, assim, o fato da gente estar descendo é legal, mas ele é natural, tá? Toda a curva epidemiológica ele tem isso. Então, o número de pessoas que foi exposta no início, que não tinha muita ideia, e agora que a gente tem a exposição, está sendo mais feita com máscaras, tal, então está tendo uma diminuição também, que é muito legal no número de mortes, né, por taxa de casos, mas é devido ao uso de máscara. Só que entenda que a gente ter uma estabilização aqui é bem ruim, tá? É bem preocupante esse tipo de situação, tá? Então, assim, a gente vendo 21 dias, 14, a gente viu que alguns estados pioraram, a gente colocou uma média de 5%, tá? Para cima, para baixo, para poder falar se está ruim ou se tá bom. Nos últimos 7 dias, por exemplo, a gente vê que teve alguns estados que continuaram. Então, por exemplo, tipo, no Amazonas, se você clicar, ele vai te dar, ele teve 132% de aumento no número de óbitos aqui. E se a gente ver para 14 dias, a gente clicar aqui, 101 de aumento. Ele vai pegar essas 2 semanas aqui e vai comparar contra essas 2 semanas aqui, tá? Na de 21, a mesma coisa. Então, por que na de 21 está caindo 10%? Porque a gente teve esse pico aqui grande, que a gente não entende se é um represamento de dados ou não, mas que a gente teve e ele se mantém para 21 dias, pelo menos ele está com menos 10% aqui, tá? Que é bem legal no Amazonas. Mas a gente vê que já foi dado, né, na última semana, já falando que ia ter algum outro tipo de lockdown. Então, tipo, a gente está aqui para julgar, mas é só para poder dar um insight aqui que
realmente algumas secretarias estão usando esse dashboard, a gente fica bem feliz com isso. Vocês podem utilizar também o botão de pop-up aqui, tá? A gente deu o nome de pop-up, o pessoal de Power BI conhece como tooltip, né? A gente deixou, que é uma técnica bem legal que a gente acabou utilizando, que aqui você deixa fixo, ele vai te mostrar acumulado até onde você clicou, ele vai te mostrar os dados ali, tá? Então a gente está aqui na 29ª semana, vai estar mostrando. Se você colocar ele animado, o que ele vai fazer? Eu vou botar até aqui para ser pequenininho. Então, eu estou na 18ª semana, ele vai mostrar como que foi progredindo esses cálculos até a 18ª semana, tá? A performance ficou bem interessante. Esse daqui é um dos casos que a gente vai tratar no curso depois. Vamos aqui também para a análise do estágio da Covid, que ele segue aquela base do modelo Bayesiano, não é efetivamente o modelo Bayesiano, mas é uma noção dele, onde a gente definiu o que é o crítico, estabilizando e controlado, baseado no que a gente tem de mundo. Por exemplo, teve alguma... Como ninguém sabe quanto que é a imunidade de rebanho, por exemplo, você não sabe. Então, tipo assim, o quanto que uma cidade for infectada é o que você vai entender que é o máximo que pode se chegar agora, tá? Então, é isso que a gente acaba levando aqui para poder definir essas regras. Então, praticamente todos os estados brasileiros já passou da fase inicial, intermediário e avançado, vendo como um todo, não dividindo capital interior nem nada. Mas se vocês quiserem, por exemplo, eu posso filtrar aqui a região norte, por exemplo, e eu, nesse botãozinho aqui, eu consigo descer um nível na análise. Então, por exemplo, se aqui eu estou vendo estado, o próximo que eu vou ver vai ser região micro, meso, depois a região micro e depois o município, tá? Então, só para deixar para vocês, se eu quiser descer aqui, por exemplo, eu vou conseguir ver. Aqui tem uma breve explicação. Normalmente a gente filtra acima de 300 óbitos e 300 casos para poder evitar algum tipo de sujeira. Mas aqui você pode ter, então, por exemplo, vamos pegar só algum estado aqui para a gente poder ver. Tem um botãozinho também de play que vocês podem ir dando, que ele vai mostrando durante as semanas, né? Esse daqui são todas as semanas, aqui vai mostrando as semanas também, como que foi a evolução dos estados, que ponto que eles chegaram, se eles chegaram mais rápido, tiveram um avanço maior da doença, menor. Você vê que cidades que são muito grandes, tem muito habitante, tipo São Paulo, é uma cidade que ele vai se manter o crítico por muito tempo, mas a progressão dele ela é mais contínua, só que ela é contínua, só que ela é mais lenta, né? Diferente de você pegar, por exemplo, aqui no Amazonas, ou você pegar, esse aqui é Mato Grosso, por exemplo, que teve um estado, uma parte que ficou extremamente crítica. Então, a gente está falando de uma população de 2 milhões ali que está morrendo 32 pessoas por dia. Então, tipo, é bem grave isso daqui, tá? Então, vocês podem fazer as suas análises também. Aqui vai funcionar o pop-up animado ou estático. A gente também tem a visão diária aqui, que a gente faz uma análise. Aí, lembra daquela que eu tinha falado para vocês. Você quer comparar semana? Não adianta você querer comparar tipo Fantástico, que vai comparar só no sábado. Para você poder ter uma noção, você tem que ter uma noção durante os dias. Então, por exemplo, se não tiver tido nenhum represamento de dados nem nada, é importante que você olhe dentro da semana e compare maçã com maçã. Então, se eu tenho só 3 dias de dados na semana 41 e eu quero comparar como que eu estou em relação à semana passada, eu vou comparar só com os 3 dias aqui referentes a esse cara. Então, eu sei que de casos eu estou estabilizado em 2% ali a mais e óbitos também estabilizado em menos 0,02, tá? Então, tipo assim, esse daqui dá uma noção e é importante que eu vou demonstrar isso daqui no final da live aqui, como fazer esses caras aqui, tá? Então, e depois a gente tem o Tree Analysis, que esse daqui, acho que, não sei se o pessoal está acostumado a ver, mas ele é muito legal, porque quem monta a análise são vocês. Então, a gente consegue, por exemplo, eu quero ver Sudeste, por interior e capital. Eu não quero mais ver, por exemplo, dessa maneira, eu não quero ter que ficar clicando na região para poder ver se a capital subiu ou desceu, se o interior está maior que capital ou não. Eu quero ver, por exemplo, tira esse cara aqui, e agora eu vou querer expandir esse cara aqui para a região. Então, se eu for ver aqui, clicar no capital, ele vai expandir as capitais, como que elas estão em óbitos nos últimos 7 dias. Eu quero ver, por exemplo, a variação de óbitos ou a variação de casos do ciclo de 7 dias. Quem que está crescendo mais casos? Eu sei que nas capitais voltou a crescer mais casos. No Sul, legal, mas quais estados que voltaram a crescer mais? Rio Grande do Sul, continua crescendo. Então, nos últimos 7 dias no Rio Grande do Sul, se a gente for comparar, a gente teve
a gente está tendo 6.600 casos contra 1.747. Estão testando mais ou realmente foram muito mais pessoas infectadas? Aí você pode cruzar depois, as secretarias normalmente cruzam isso daí com as internações, né? Que cada uma tem a sua forma de disponibilizar esse tipo de dado, tá? Já falando só, a gente não envia PBIX, tá? Eu não disponibilizo PBIX. O que eu faço, e aí a gente sempre se compromete, é a ensinar as pessoas a criar o dashboard. Então, a gente ensina você a criar esse dashboard. A gente vai ter, para alguns cálculos que são mais simples, por exemplo, basicamente esses cálculos aqui, a gente vai estar todos dando eles de graça, ensinando vocês a montar, puxar os dados, a montar, tudo, porque a gente não acha que pode cobrar por alguma coisa relacionada a Covid, tá? Mas que para cálculos, por exemplo, de gráfico animado, de você poder ver como que ficou com uma performance, tem visual pra caramba aqui, tem um monte de cálculo que está sendo feito, você vê que a taxa de atualização dele é extremamente rápida, a gente está falando aqui de 1 milhão de linhas, mas que tem vários cálculos que estão sendo feitos aqui e que tem uma performance bem legal. Então, esse tipo de cara a gente vai dar num curso separado, mas com um valor mais acessível possível aí, tá? Mas fica bem legal para vocês poderem ver. Vamos lá, eu vou partir agora para a gente poder... Eu tô sendo bem rápido aqui, gente, para dar tempo, porque a gente, de verdade, a gente estava tentando deixar de uma maneira bem sucinta aí para vocês, tá? Eu vou tentar demonstrar ele da forma mais rapidinha aqui. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente tem aqueles casos, quem trabalha com calendário, se eu quero falar de 7 dias, os últimos 7 dias, por exemplo, eu tenho que começar ele, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui esse caso fixo. O que a gente faz? Para eu não ter que toda vez calcular quantos dias, qual que é o meu último dia, tirar 7 dias dele, para depois eu ir lá e fazer o cálculo. Normalmente, quando você está performando isso, o pessoal acha que é sempre mais fácil você fazer tudo na medida e nunca criar uma coluna calculada. Mas nem sempre, tá? Sempre quando tiver esse tipo de regra, desencana, tá? Então, vamos começar essa parte mais técnica aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é esse cálculo que eu estou fazendo. Então, aqui eu estou indo lá e estou fazendo uma soma de casos, aqui nada mais é do que uma soma de casos. A gente está tirando qualquer filtro da decalendário e podendo jogar aqui este ciclo. O que é essa coluna ciclo aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui de ciclo, eu faço simplesmente um cálculo que eu vou pegar aqui a maior data que eu tenho na minha decalendário, na minha tabela fato, ou seja, hoje a gente está no dia 7. Eu posso pegar dia 7 para poder comparar e falar que ele faz parte do ciclo? Não posso. Por quê? Porque meus dados são do dia 6. Então eu tenho que pegar a maior data referente a onde eu tenho dados, tá? E tanto eu posso fazer assim, como numa outra medida eu vou mostrar como fazer de uma outra maneira. E o que eu faço aqui? Então eu guardo essa informação, por exemplo, eu sei que aqui vai ser... Quando eu estou criando uma coluna calculada, lembra que é sempre linha a linha, tá? Ele vai executar isso daí linha a linha. Então aqui eu falo o quê? Eu pego uma date diff, que eu vou pegar a diferença de dias entre duas datas. A data que eu estou agora na linha que eu estou processando nesse momento, quando eu estou criando a coluna calculada, e também contra o número de dias que eu tenho dessa maior data da última atualização que eu tive. Ele vai me dar o número de dias. A suíte, ela é como se fosse a fórmula C do Excel, né? Tipo, um pouco mais rebuscada. Então, o que a gente faz? Eu podia usar ela de outra maneira aqui, mas aqui eu falo o seguinte, ó, se a expressão que eu for passando aqui, ela for true, ela for verdadeira, você executa o próximo parâmetro. Se não, você tenta e vem na próxima até você chegar. Se você não encontrar nenhuma verdadeira, você vai trazer blank, tá? Vai trazer em branco. Então, a primeira que eu faço aqui, eu vejo se a diferença de dias é menos que 21 dias e maior ou igual a 0. Então, se for, eu vou escrever esse ciclo nessa coluna. Vai estar escrito este ciclo. Se ela for dos 21 dias anteriores a esses 21 dias, ou seja, maior ou igual a 21 dias e menor ou igual a 41, traz o último ciclo, tá? Então, só cuidar no microfone. Então, assim, a gente tem esse cara aqui, ele fica muito mais prático. Por quê? Porque o DAX, ele utiliza um banco colunar. Então, a hora que eu trouxer esse cara aqui, e eu passar um filtro direto numa coluna aqui,
ele executa performaticamente, sempre vai ser melhor do que você tentar calcular esse cara, ter que usar algum tipo de filter aqui para poder mudar o contexto das datas que você quer analisar, tá? Então aqui ele é fixo, tá? Então aqui eu tenho um seletor de semana, se eu trocar a semana aqui não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque eu já pré-calculei esse cara e falei que o meu ciclo de 21 dias ali, por exemplo, ele é um ciclo ele é um ciclo fixo. Eu já tenho as datas, já está fixo, nunca vai mudar isso. Mas eu posso querer fazer esse cara aqui também dinâmico. Nas empresas ocorre, eu quero saber como que foi ocorrendo esses caras. Então, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. A gente pode utilizar pegando da tabela fato, lá, assim como eu tinha falado, mas só cuidado para não correr o risco de vocês terem utilizando no município que não mandou dados, por exemplo, ou de um vendedor que não teve venda, algum tipo de coisa. Então, para isso, sempre a gente usa esse cara aqui, ó. A gente usa essa maior data dessa maneira. Que eu faço o quê? Me calcula a maior data que está disponível no contexto. Então, se eu tiver na semana 41, vai ser dia 10. Se eu tiver na semana 40, vai ser dia 3 e assim em diante, tá? Então, me calcula ela. Mas só vai calcular onde tiver dados, tá? Então, aonde... E o que é essa coluna dados aqui? É uma outra coluna calculada que a gente faz e que não consome nada, tá? Já avisando para as pessoas que gostam de colocar regra em tudo, que não pode fazer tal coisa. A gente tem a primeira, aqui eu pego a primeira e a última, o último registro da minha tabela fato, eu chamei de morte aqui, mas não liga. Eu pego o primeiro e o último, e eu vejo se a data que eu estou agora, quando eu estou processando linha a linha, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, ele vai executar isso para cada um dos dias. Eu vejo se eu estou dentro desse range, ou seja, se eu tenho dados ali. Se eu tiver dados, aí tudo bem. Então, o que acontece? Nesse cálculo do dinâmico, ele vai pegar a maior data da decalendário data, só onde tiver dados. Se eu não colocar isso, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que fica, tá? Então, se eu pegar esse cara aqui e jogar ele aqui, ó, dinâmico, ele vai trazer a mesma coisa. Se eu for para a semana 40, ele vai trazer um número diferente. Para 39, ele vai trazer um número diferente. Por quê? Porque ele está se adequando às datas que estão vindo aqui, tá? Mas o que acontece? Se eu tirar aquele cara ali, vou tirar o filtro até aqui. Se eu tirar esse cara aqui, ó. Então, só pegar a maior data do decalendário data. O que vai acontecer? Aqui vai ficar em branco. Por quê? A maior data que eu tenho no decalendário data no momento, ela vai ser essa data aqui, ó, 31/12 de 2021. E ele vai tentar jogar 21 dias para trás desse cara. Entendeu? Então, não é legal fazer dessa maneira, tá? O legal é sempre você ter esse filtro, e até porque você usa isso em muitos cálculos, quando você tem uma base um pouco maior, normalmente a gente acaba utilizando muito isso, tá? Para poder, eu vou filtrar só os dados que eu realmente preciso, ou, eu tenho um cálculo que ele é específico do trimestre X que eu tenho, você fixa sempre esses cálculos na decalendário. Fixa, não tem problema você criar a coluna decalendário, tá? Desde que seja para uma melhor performance. Faz o teste, tá? Não pega a regra de qualquer forma. As outras situações que a gente tem, aí a gente vai começar a complicar um pouquinho, é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente tem os casos dessa semana? Então, assim, eu tenho essa semana fixo, né? Que aí, basicamente, ó, ele vai usar a mesma regra que eu usei no outro, né? Não sei se tá bom para vocês verem aí, se precisa que aumente um pouco e tal. Mas, assim, é o quê? É uma calculate, número de casos, tiro o filtro do calendário que tiver, eu vou lá e pego semana de dados atual igual ao cara que eu quero, tá? E ele sempre vai mostrar indiferente do filtro que eu tiver. Agora, como que eu chego nessa semana atual, tá? Vamos lá, não se assustem. Tem gente que já se assusta aqui. Vamos lá. Então, a gente pega aqui a maior data que a gente tem de dados, lá na tabela fato, e a gente vai lá e verifica por essa maior data. Essa lookup value aqui, ela é como se fosse o PROC-V do Excel. Então, o PROC-V, eu passo o que eu quero que retorne, e eu vou pesquisar nessa tabela por qual coluna e o que eu vou usar para poder pesquisar. Eu vou usar a maior data. Lembra que está em coluna, então eu não preciso ter calculate, não precisa ter nada aqui. Eu não quero contexto, eu quero só que ele vá na tabela fato, pega a maior data que tiver, e aí veja para mim qual que é a semana histórico ano. Por que você não usa semana ano? Eu vou mostrar isso daí, eu deixei de propósito nos outros cálculos ali para poder mostrar como ele acaba sendo mais chato de ter que fazer, tá? Mas assim, o que eu fiz aqui? Essa semana histórico ano,
cadê ela aqui? Histórico ano aqui, ó. Ela basicamente eu filtrar, eu fazer o ano que eu estou olhando neste momento, da data que eu estou agora, se eu estou vendo o primeiro dia, do dia 1/1 de 2020, vai ser 2020 aqui, e eu vou lá e olho qual que é a menor data que tem na decalendário. Então, qual o menor ano que tem? O menor ano é 2020 também. Então, aqui vai sair 0, né? Então, desse cara aqui vai sair 0, vai fazer vezes de 53 que vai dar 0, e eu vou pegar aqui mais o calendário do ano. Se eu tiver em 2021, por exemplo, aqui, ele foi, vamos dizer, ele somou o ano 1, a semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, lá até a 53. Quando chegar e virar para 2021, estiver calculando essa coluna aqui em 2021, ele vai pegar e vai fazer 2021 menos 2020, vai dar 1, 1 vezes 53, 53, 53 mais a semana que eu estou olhando agora. A semana 1, então vai ser 54, vai ser 55. Aí eu posso fazer menos 1 nesse cara se eu quiser, tá? Então, o que acaba acontecendo? Na semana atual dados, naquela coluna que a gente estava criando, eu pego aqui a semana histórico ano, aí aqui eu pego a semana que eu estou olhando agora, então a semana histórico ano agora, essa daqui ela é baseada na última data que eu peguei aqui da tabela fato. Essa daqui, ela já é a data atual. Aí eu vou lá e vejo, a semana que eu estou olhando agora, ela é igual à semana atual? A semana que eu estou do ano atual? Se ela for igual e tiver dados, aí sim eu retorno que é a semana atual que tem dados, tá? Então, assim, se a gente for olhar lá na tabela do calendário, a semana atual dados, olha o tipo de dado que ela vai trazer aqui, ó. Só 3 dias. Quais dias? 4, 5, 6. São os dias que eu tenho dados, tá? Então o filtro fica muito mais prático para você executar. Aí a gente tem, por exemplo, a semana... Vamos voltar aqui, né? A gente tem, nesse cálculo aqui, a gente está só chamando essa coluna. Se ela for true, se ela tiver dados lá na semana atual, você me traz, é muito mais prático. Mas como que eu faço isso? Se eu tiver que executar esse cara no dinâmico. Então, tipo, no dinâmico, o que acontece? Enquanto eu tiver sem filtro, ele vai trazer certo, né? Por quê? Porque ele tem que olhar a maior data onde tem dados e me trazer os 3 dias ali. Então, se eu tiver aqui na 41, vai trazer igual. Se eu tiver na 40, aí o que ele vai fazer? Na semana 40, eu não tive dados em toda a semana, na semana toda, então ele vai me somar a semana toda, tá? Que vai dar exatamente esse cara aqui, entendeu? E aí, como que eu faço esse cara ficar sendo dinâmico? Aqui, ó. Tá. Então, aqui, ó. Não se assusta, de novo. Fica tranquilo. Isso aqui é só porque a gente fez de outra maneira para poder mostrar para vocês, tá? Mas, basicamente, é o quê? Eu tenho a maior data aqui da tabela fato. Aí, aqui, ao invés de eu ter a semana histórico ano, então, esse daqui é a forma antiga, né? Então, aqui eu pego o ano e pego a coluna. E aí, o que eu faço aqui? Aqui muita gente vê Calculate Table, já fica com medo, já fica com... Meu, calma. Qual que é o meu objetivo? O que eu preciso? Eu já tenho a semana, então a semana 41. Mas eu preciso filtrar quais dias da semana que tiveram algum tipo de informação ali, certo? Como é que eu faço isso? Bom, a forma mais prática é o quê? Pega de calendário, então a gente filtrou a semana e o ano. O que está acontecendo aqui? Desencana do resto da fórmula, tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou indo lá na de calendário e estou filtrando a de calendário pela semana e ano. Então eu tenho só aqueles 7 dias ali da de calendário, os 7 dias dela. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma coluna e calcular os casos aqui, por exemplo, para ela, tá? Tem várias maneiras de fazer isso, essa aqui é só a maneira mais didática que eu encontrei. Então a gente vai lá e adiciona casos. Então aqui eu vou ter uma tabelinha com data e uma tabelinha com o valor dos casos. Por performance dá para fazer, tipo, só pegando a coluna de data aqui e tal, mas aí é só para questão da gente poder mostrar. Aí o que eu faço? Essa daqui me gera uma tabela. Então aqui eu tenho a tabela de calendário, aqui eu adiciono o número de casos, e aqui para cada dia, e aqui eu vou filtrar todos os casos que essa coluna de casos não esteja em branco. Se não tiver em branco, filtra esse cara, entendeu? Filtra ele. Por quê? Porque daí eu sei que só onde teve dados, onde teve algum tipo de dado. Se aqui ele vai trazer 0, quando não teve nenhum caso ali no cara. O que acontece? Então essa tabela de filtro que eu fiz aqui, filtrando toda essa tabela, eu vou pegar dela, só me interessa dias da semana. Porque eu só quero saber quais dias da semana que tiveram dados, tá? E aí o que eu faço? Para calcular o valor atual, eu vou lá e falo o seguinte, me calcula o valor atual, mas faz um filtro. Nesse filtro,
você vai filtrar o ano, de acordo com o ano que eu peguei aqui em cima, a semana, de acordo com a semana que eu peguei aqui em cima, e você vai pegar, mas somente os dias da semana que tiverem dentro desses dias que a gente calculou aqui. Então, na semana 41, a gente só teve dados domingo, segunda e terça. Aqui, na verdade, tem uma tabelinha que vai estar retornando domingo, segunda e terça. E esse operador in, ele vai falar o seguinte: esse cara aqui, dia da semana, ele olha o primeiro dia da semana, domingo, tá? Ele pertence a esse cara aqui dentro? Sim. Então ele retorna. No segundo dia? Não. No segundo dia, sim. Na segunda, sim. Terça, sim. Quarta, não. Então ele já não vai trazer mais. Então eu consigo calcular os valores da dia da semana. Se a semana toda teve casos, então eu vou trazer essa semana toda aí. E deixa eu ser bem rápido agora, que eu acho que tem só mais 3 minutos. Mas assim, vamos pegar aqui. Nos fixo, ele é basicamente a mesma coisa, tá? Essa aqui é a semana passada. Então assim, ali eu tinha calculado a semana atual e aqui eu quero calcular a semana passada fixo, tá? A semana passada tem que seguir aquela regra, só dentro dos dias que a gente já tem, tá? Então assim, como que eu calculo essa semana passada aqui? Eu vou calcular a maior data que tiver selecionada da semana de histórico, da semana do ano e que... Lembra essa coluna calculada que a gente fez da semana de dados? Ou seja, me calcula ela, me traz ali a semana de histórica atual que tem essa coluna como true. Basicamente vai ser isso, menos 1. Então, semana 68 vai para 67, entendeu? Basicamente vai ser isso. Pega a semana do contexto. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dias da semana que eu tenho, só os dias da semana atual. Só que ao invés de usar aquela função lá de velhos dia da semana, para poder mostrar para vocês, porque isso aqui vai ficar gravado, vocês podem pausar lá e ver com mais calma depois. Mas aqui eu fiz uma concatenatex, que aí você consegue pegar, ele vai fazer assim, ele vai escrever domingo, segunda, terça, vai fazer isso, entendeu? Basicamente, tá? E aí, quando eu pego o dia da semana atual que eu estou vendo, eu vou ver o quê? A semana que eu tô, essa semana aqui, ela é igual a essa semana aqui? Se for, quer dizer que eu estou dentro da semana atual. E aí eu vou fazer aquela verificação, que nesse cara, semana atual dados aqui, eu fiz com o operador in, que era verificando se os dias da semana estavam dentro daqueles dias domingo, segunda e terça. E aqui eu fiz só de uma outra maneira, que chama contains string. Ou seja, esse cara aqui está contido dentro desse cara aqui, basicamente vai ser isso, tá? E aí, se tiver, ele vai retornar true e eu vou poder apresentar o resultado como true que a semana anterior tem dados. Então, a gente tem a contraprova aqui. Se eu for olhar a semana anterior, na semana atual a gente tem 3 dias, né? 4, 5 e 6. E na semana anterior, se a gente for olhar aqui, a gente tem 27, 28, 29, tá? Isso daqui parece que não é performático, mas é muito performático, tá, gente? Principalmente se você tem que fazer isso daqui de forma... Eu vou mostrar agora a dinâmica, tá? Para vocês não perderem aqui. Deixa eu só jogar ele aqui, para vocês poderem ver. Beleza? Vamos olhar aqui, ó. Nesse cara aqui, o que a gente está fazendo? Essa aqui a gente está fazendo na semana passada, mas aquela outra maneira, né? Pegando semana e ano e tal. Então, o que a gente faz? A gente pega a maior data, só que agora a gente já coloca menos 7, porque qualquer data que tiver menos 7 dias, eu vou trazer a semana atual. Aqui ele tem um erro, ele tem um gap, que na semana 54, que é a primeira semana de 2021, em algum dos 7 dias ele não vai funcionar. Por isso que esse aqui eu falo que é o método antigo, que você tem que trocar isso daqui pela semana de histórico, né? Que ela é bem mais prática e rápida de fazer. Então a gente tem os dias da semana atual, lembra aquele que a gente fez? Pega de calendário, adiciona uma coluna nela somando os casos, vê o que não está em branco, aí pega só os dias da semana, aquela mesma coisa, tá? Aqui na semana anterior vai ser a mesma coisa, a gente vai pegar a semana do ano de acordo com a maior data. Então, essa daqui não era já um dia da semana anterior, da semana passada? Qual que era a semana do ano desse cara? E qual que era o ano desse cara? Para eu poder usar nesse filtro aqui embaixo. Eu podendo usar, fazer um cálculo. Aqui eu vou fazer o cálculo específico já, né? Então, explícito. Então, eu vou fazer aqui, somar os casos, filtrar o ano aqui, aonde? O ano é igual a esse ano da semana anterior, a semana do ano é igual a semana do ano anterior, e os dias que contêm dados na semana real. Só uma coisa assim, é importante vocês lembrarem de colocar o all aqui, porque
porque a gente está filtrado na semana atual, tá? E aí aqui a gente conseguiria trazer somente os dias, a gente tem que desfiltrar para poder depois aplicar o filtro com os dias da semana que a gente já tem, tá? Então, basicamente é isso. A parte mais técnica aqui eu terminei. Se vocês quiserem, acho que tem abrir o espaço agora para as dúvidas. Eu tive que dar uma corrida, porque a gente era até 15h45, passamos 2 minutos aí, mas acho que deu para passar algumas coisas. E vai ficar gravado isso daqui. Depois eu vou passar lá no canal do Power Club e no canal da Jara Consult também, tá? Para vocês poderem acompanhar. Tem meu LinkedIn aí, fica à vontade, cara, todo mundo. Parabéns, André. Nossa, muito impressionante. Acho assim, tipo, o DAX é bastante complexo, assim, encontrar as coisas certas em um só site é muito complicado. Então, graças a você pela explicação e toda a apresentação. Então, tivemos algumas perguntas. O Roberto está perguntando quantas pessoas trabalharam neste projeto, quanto tempo demorou? Bom, esse é um projeto que a gente acabou começando a fazer ele, a gente fez, assim como outras pessoas que fizeram painel, acho que começou a fazer, a gente fez 15 painéis antes desse, e aí a gente acabou começar a fazer esse protótipo já em abril, mais ou menos, e ali para maio, final de maio, a gente já tinha ele já pronto. E aí já soltando só para as secretarias, e depois a gente acabou trocando esses caras. Deixando mais público e de uma maneira mais fácil para que todo mundo conseguisse, para que eu falo que a minha mãe conseguisse ver o painel e tirar a informação ali, né? Ter uma democratizada. E pessoas foi Boa. Eu, o Matheus e o Guilherme. A gente ficou trabalhando nesse painel aí. Legal. Tem mais alguma? E aí perguntaram qual a configuração da página deste dashboard, qual o tamanho da página? Né? Tamanho padrão. A gente, o 4x3, a gente não mexeu nele, tá? Okay. A gente não mexeu nele. A gente poderia fazer de rolagem, mas acaba que tem um problema com performance de você trazer muitos elementos. Inclusive, a gente colocou no nosso YouTube mostrando que até o Ednei, que está aí, amigo nosso, a gente saiu de ter que mostrar 30 visuals, carregar 30 visuals com informação de este ciclo, último ciclo, lá, e a gente transformou isso em um carregamento de visual só. Então a gente saiu de demorar 2 segundos, 3 segundos cada visual para carregar ali para 120 milissegundos mais ou menos. Então foi um grande performance bem legal, assim. Legal, muito bem. E aí, outra pergunta, o Guilherme pergunta, como fez para todos os cálculos serem feitos rápido, sem trancar? Isso daí, assim, Guilherme, eu vou te falar, a gente, cara, eu já fiz o curso de performance, já tirei todas as certificações lá da SQL BI, a gente isso daí há 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio atrás. E a gente refaz, e na consultoria, cada um que entra tem que refazer, tem que fazer, eu ajudo, eu me engajo. O tempo é difícil, né? Tipo, quanto tempo que demora para chegar, mais ou menos, para poder fazer sem trancar. Mas, assim, usa o DAX Studio. Se você não sabe usar, acompanha lá no Power Club. A gente está mostrando umas questões de performance também, que é legal para você calcular, mas principalmente faz os cursos, cara. A SQL BI, eu acho que hoje é uma das melhores que tem para você poder fazer os cursos, tirar certificações, mas principalmente vai você lá e testar, sabe? Tipo, não assume regra que qualquer um fala. Nunca faça isso, nunca faça aquilo, sempre faça assim, sempre faça assado. Tá aí, eu tenho a medida que você viu ali que traz a tooltip, que traz aquela tooltip com os cálculos de último ciclo, primeiro ciclo, variação, tal, que tem os títulos, tal. Esse cara, pra você ter uma noção, o pessoal fala que não pode fazer medida grande, que a performance é ruim. Pra você ter uma noção, essa medida, ela tem, acho que são 780 linhas essa medida. E ela roda a parte do DAX roda em 60 milissegundos, mais ou menos. Então, depende, entendeu? Tipo assim, não tem regra. Acho que justamente é uma situação nova para todo mundo, acho que todo mundo tem que ir lá e tentar aprender. E depois o Roberto pergunta, quanto tempo vocês têm de Power BI para chegar neste nível?
Acho que... Eu mexo já desde o segundo mês do Power BI. Já faz 3 anos. Mas assim, como eu tenho a consultoria de Proteus, eu tive que aprender DAX enquanto eu aprendi o Power BI, a ferramenta completa, enquanto eu estava fazendo, enquanto eu estava correndo. Então, tipo, fazendo a consultoria de Proteus. E aí acabou que, cara, eu baixava, tipo, pegava vídeo, deixava no celular, ia vendo no metrô. Tirei muita certificação aí de ficar no metrô de cabeça baixa ali. Então, tive um tempo ali de 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente ficou... Eu tive uns 9 meses, cara, que eu fiquei 100% dedicado, assim, na minha vida, assim. Até um beijo pra minha esposa, que me aguentou. Mas, assim, eu tive que ficar uns 9 meses aí parindo esse filho para poder aprender. E aí depois eu tive que... Aí depois foi mais eu tentar passar o conhecimento, tentar formar outros DAX Master aqui dentro da consultoria para a gente poder compartilhar, até porque o Guilherme até tá aí vendo também, o bicho é uma pessoa sensacional aí, o Matheus também, e o Guilherme vem com algumas ideias, às vezes, no meio da medida que eu estou fazendo aqui, a gente vai sempre tentando trabalhar junto, e que quebra as pernas. Nossa, de onde você tirou isso? Só dá um oi pro Ademir. Fala, meu amigo, da Acer, um cliente meu. Cliente 3 horas da tarde vindo aqui para poder ver, me acompanhar. Cara, eu fico muito feliz. Obrigado mesmo. Tamo junto, cara. Tem mais alguma pergunta? Tá no mudo, Luciano. Tá no mudo. Vai, obrigada. Então, tem outras. Vale a pena investimento no SQL BI? Vale. Assim, eles fizeram até um plano agora para poder você subdividir, se você tem uma consultoria ou se você tem uma empresa com muitos funcionários, mas assim, é um curso bíblia, tá? Cara, pra você ter noção, o Master em Dax eu demorei 6 meses para poder terminar ele. Mas se é para fazer, faz direito, tá? Tem os exercícios lá, então vai e faz o exercício. Não conseguiu? Volta e vê os vídeos. Pergunta para alguém para te ajudar, mas não passa enquanto você não conseguir. Chegou uma hora no Master em Dax que eu travei, de verdade, eu não conseguia mais avançar, na minha cabeça não entrava. Tá aprendendo o nome do curso, é SQL BI, lá do pessoal da SQL BI. Pode pesquisar que você já vai achar. A gente vai lançar alguns da JAR também, mas eu indico dos caras antes de indicar o meu, porque foi lá que eu aprendi. Então, tipo, não tem como eu querer passar por cima disso. Mas a gente vai ter o nosso curso também, que a gente vai poder... Primeiro a gente vai lançar um curso grátis. De novo, só lembrando, a gente vai lançar um curso grátis no canal do YouTube da JAR Consult e do Power Club, para poder aprender a fazer essa parte mais básica do painel do Covid. E depois a gente vai soltar outros cursos pagos para poder fazer as referências mais complexas ali, né? Trabalhar. Aí a gente vai estar trabalhando com reutilização de cache do SE, coisa que o pessoal nem sabe o que é, a gente vai estar brincando com isso daí no curso, tá? Que eu acho que justamente é de conseguir ter uma coisa mais avançada. Mas acho que é isso. Tem referência de consulta que não ali também. Legal. E depois perguntar... Só uma coisa, o pessoal... Seu amigo está perguntando, você é casado? Sou. Minha esposa é firmeza. Tamo junto. E o pessoal da Yamaha tá mandando aqui, ó. Yamaha, outro cliente também tá vendo. Um abraço, cara. Tamo junto. Legal. Um abraço para todo mundo da Yamaha. Ótimo. Aí, Rodrigo também pergunta quais 2 referências de aprendizagem ou consulta e o consulta. Então, acho que você respondeu, né? Da SQL BI, mas assim, quem quiser, lá no canal do Power Club, de uma semana, cada 15 dias também, tem o nosso site, mas eu acho que o importante é você... Hoje eu tenho tipo umas 9, eu vou lá no Gaia Cube, Heavens Consulting, SQL BI, mas assim, eu crio o alerta do Google, tudo que sair de Power BI eu quero saber, eu quero ver, eu dou uma olhadinha, eu paro meia hora do meu tempo ali para poder ver se tem alguma coisa interessante. O Twitter também tem bastante coisa, mas segue os caras mais tops ali, sabe? Tipo, que é bem legal. André? Opa, diga. Oi, André, boa tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde, Leonardo, tudo bem e você? Fala do Rio de Janeiro, eu queria agradecer aí teu vídeo, tá? Excelente material, muito obrigado. Legal, cara. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a previsão aí, cara? Eu acabei pegando aí o vídeo um pouquinho tarde, por conta de uma reunião minha aqui, e eu tenho muito interesse aí em fazer algum tipo de curso contigo aí, com a tua equipe, mais avançado, né?
Nesse formato aí que você já apresentou, tem alguma previsão de turma aí para se fazer esse curso? Como é que é o plano de vocês? A gente está terminando de formular a parte avançada do curso, porque a gente não vai cobrar pela parte básica, tá? Então, assim, e lembra que eu falo isso sempre, em todo lugar que eu vou. Eu não mando o PBix. Então, tipo, eu ensino você a fazer o PBix, mas eu não mando o PBix. Então, a gente vai ensinar todo mundo a chegar nessa parte básica do painel. A gente vai soltar uns vídeos, mas me segue no LinkedIn, que eu vou te passando, pode mandar mensagem também. A gente vai fazer um curso grátis para poder ensinar a galera a gerar o painel que você precisa para poder fazer o curso. Entendeu? Porque a gente meio que já dá uma filtrada para não ficar aquela pessoa que nunca viu o Power BI, que vai ficar perdida no curso, e a pessoa que também está querendo um negócio mais avançado e que não tá, que vai ficar tendo que esperar a régua aumentar ali para poder chegar nele. Entendeu? Que normalmente acontece e chega só no final, né? Então a gente está querendo dar uma balizada, que é o seguinte: você entra no curso desde que você crie o dashboard. A gente vai dar as aulas, vai ensinar você. Se você conseguir criar o dashboard, você pode fazer o curso com a gente. E aí tem o meu LinkedIn, até mandaram aqui já no chat. E aí é só me chama lá, mas provavelmente assim, em relação à data, até final desse mês agora a gente vai soltar o curso grátis, e para novembro a gente vai, mais ou menos meio de novembro, a gente vai soltar o curso já dessa parte mais avançada. Tá? Não, maravilha. Eu te pergunto isso porque, na verdade, eu já sou usuário do Power BI, né? Fiz os cursos do Laender, do Leonardo Karpinski, avançado, linguagem M também. Só que Power BI é complicado, né? Se você ficar aí 2 meses sem mexer, é igual ao Excel, cara, você esquece, né? E como a gente trabalha aqui na empresa, a gente dá consultoria, né, também em BI, e o volume de trabalho aqui é muito elevado, acaba que às vezes eu não consigo dar conta de todos os projetos, porque eu cuido da área de transações financeiras, né, fusões e aquisições. E eu não consigo me dedicar 100% a essa área em si, apesar de gostar muito, né? Até te pergunto aí, cara, se você também tem interesse aí, se vocês trabalham com consultoria, trabalhando. Assim, vira e mexe, a gente precisa de gente para fazer trabalho com a gente, tá? Olha lá, já tá rendendo alguma coisa, né, Lucio? Então, já é um negócio aí que já tem na frente aí, cara, pra gente fazer. E, de fato, o nosso volume de trabalho é muito elevado, né, com grandes clientes. Legal. E eu aproveito aí, cara, se você puder compartilhar depois aí o teu contato, teu e-mail, teu telefone pessoal, a gente conversa melhor, pode ser? Claro. Tem aí no meu LinkedIn, pode adicionar lá, mandar uma mensagem. A gente, tem o site também da Jar Consult, jarconsult.com.br, Jar com 2 As. A gente dá consultoria para outras consultorias também. Não tenho nenhum problema, e eu não me manda que eu faço e acabou. Bicho, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer. Entendeu? A gente vai fechar com ele, tá? Não estresse. Bom, maravilha. Eu faço contato contigo depois aí, tá? Quero agradecer aqui pelo teu vídeo aí, excelente trabalho. Obrigado, Léo. Valeu, cara. Então, gente, ficaram algumas perguntas, mas já está dando o tempo para a próxima palestra. Eu fico assim, quem tiver alguma pergunta pode aí mandar mensagem para André, ele fica super à disposição e vai ficar super feliz de responder vocês, tá bem? Pode mandar mensagem lá no LinkedIn lá que a gente acaba. E agradeço todo mundo que mandou tudo aí. Mandaram muitos comentários bons, então. Legal, obrigado. E obrigado a você também, viu, Lucio? Eu falei isso aí já no Power Club e, gente, é muito legal a pessoa que se dispõe a fazer um negócio de graça e poder ajudar também. Eu fico bem feliz. Mas obrigado. Valeu todo mundo. Obrigada a você. Obrigada eu.